Senhor Jesus, aleluia, amém. Que tal, irmão? Você está alegre em viver a vida da igreja? Gostoso, né? Ontem, os obreiros aqui da Grande BH, juntamente com o Maurício e eu, passamos o dia inteiro em Lagoa Santa, nos recreando com os irmãos, com as famílias, e à noite reunimos com eles. E hoje de manhã nós fomos cedo para Nova Lima, também a mesma coisa, comunhão com a igreja, e nos recreamos com eles. Uma festa, uma alegria tremenda. Irmãos, vida da igreja, quando nós tratamos o coração todo dia para mantê-lo puro, nós vivemos a vida da igreja, se é com 2 irmãos, com 10, com 100, com 1000, em qualquer lugar, é vida da igreja. É glorioso, não é? E a nossa comunhão foi justamente em cima da mensagem 1, que o irmão Miguel Mar falou em 7 Lagoas. Depois teve a mensagem 2 em Contagem e a mensagem 3 em Itaúna. E essa palavra, muitos tiveram acesso. O nosso encorajamento para todos os irmãos e irmãs é que tenham, o prazer de ruminar essas palavras em suas casas. Coloque um fonezinho no ouvido, se for num ambiente que não tem jeito de ouvir audivelmente, ou coloque um som na sua casa, no carro, se estiver viajando, rodando na Grande BH, não deixe de ouvir as palavras. Amém, irmãos? É o que nós ouvimos em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda, Praticar é guardar, é praticar as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Amém? E a alerta que nós recebemos foi com base em Romanos capítulo 1, versículo 9. Queremos só dar uma reforçada nesses pontos aqui, para os irmãos virem e compartilhar aqui na frente, para nós nos alimentar com essa palavra que você ganhou e tem ganho, com a palavra da semana, palavra ministerial ontem à noite, para trazer a sua porção. Não deixe de trazer a sua porção. O tempo às vezes limita-nos, mas se você for rápido no seu compartilhar, 1 minuto, 1 minuto e meio, mais irmãos compartilham. E as irmãs que participaram do aperfeiçoamento, do encontro das irmãs ali em Itaúna, aquelas que não vieram, é bom que você venha para compartilhar conosco a sua experiência. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então o que vimos aqui em Romanos 1:9 é que Deus a quem sirvo em meu espírito. Paulo é um testemunha exemplar de alguém que servia a Deus em espírito. E o Senhor já havia dito em João 4:24 para a mulher samaritana e para os demais que estavam com ela, os discípulos estavam com ele ali, falando. Aliás, o Senhor falou com ela, foi antes dos discípulos chegarem. O Senhor falou que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Então Paulo pôs em prática. Desde que ele fora capturado, fora salvo, recebeu a revelação de Jesus Cristo, o céu abriu para ele, ele pôde ver a economia de Deus, ver o plano de Deus e se consagrar para levar a cabo esse plano de Deus, primeiramente em si, e depois como testemunho do Evangelho, levar como Evangelho a todos aqueles que o Senhor o enviou. Para quem o Senhor lhe enviou. Não foi isso? Não é os testemunhos que temos visto? Então ele disse que servia em seu espírito a Deus. Amém? Nós fomos chamados nessa última era
nessa geração, com os nossos jovens, com nossos adolescentes, a aprendermos a servir a Deus em espírito. Amém? Nosso espírito já se uniu ao espírito da realidade. Hoje nós somos um só espírito. Amém? Então é possível nós servirmos ao Senhor em espírito. Amém? E ainda servimos onde? No Evangelho. O Evangelho é de quem? É do Filho de Deus. E esse Evangelho do Filho, que é Jesus Cristo, ele traz os dois aspectos que nós temos ruminado, que é a graça e o reino. A graça é sempre bom também para nós reanimarmos, em vermos a importância de levar a salvação a um pecador que está cansado de viver nas trevas e precisa ser resgatado. Então nós precisamos levar a experiência de Jesus, a obra que Jesus realizou, para salvar esse pecador. Amém? Senhor Jesus. E ainda levar o Evangelho para aqueles crentes que estão cansados de viver uma vida religiosa. Passam anos, como nós ouvimos o testemunho dos comportores aqui, de encontrar um pastor, 40 anos no seu ministério, custou dar ouvido aos irmãos, quando eles o ajudaram na leitura do alimento diário, orar, ler, invocar o nome do Senhor. O que aconteceu com o homem? O céu se abriu para ele, o homem ficou doido. E ele disse que nunca havia sido cuidado por alguém. E esses comportores cuidaram dele. Então, irmãos, tem muito crente que está esperando a sua experiência de Cristo. Como Paulo diz em Filipenses 3, ele chegou a ponto de dizer que o que era importantíssimo para ele, ele considerou como perda, como esterco. Para quê? Para conquistar a Cristo. Amém? Ou conquistar aquilo para o que também fora conquistado por Cristo Jesus. Que é aquilo? É Cristo Jesus na experiência. Amém? Então todos nós estamos sendo encorajados a avançarmos em conquistar Cristo, tomá-lo como preeminência, o primeiro, as primícias no dia a dia do nosso viver. Não importa o que você esteja fazendo. Amém? Tudo que você estiver fazendo nessa terra, esse tempo que Deus tem dado para nós, precisamos nos consagrar, nos concentrar em conquistar Cristo. Muitos estão esperando nosso testemunho. E nós vimos, irmãos, que esse é o melhor serviço, até que fala em Romanos 12, é o serviço racional mais elevado nessa terra, é servir a Deus, no Evangelho do seu Filho. Amém? E esse serviço é uma obra, que é a obra de Deus. João 17, 3, o Senhor Jesus deu testemunho, orando ao Pai, e os discípulos ouviram, que Ele foi fiel em realizar a obra que o Pai lhe confiou. Versículo 3 do capítulo 17 de João. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amém? Então Jesus fez a obra que o Pai lhe confiou. Por isso que ele estava pedindo ao Pai que o glorificasse. Amém? Essa obra também passou para todos os filhos de Deus que foram salvos a cada geração e chegou a nós. Pelo testemunho de Paulo, nós temos ouvido que ele dá um testemunho de quem ele era. No capítulo 27, versículo 23 de Atos, foi também uma palavra que norteou nessas mensagens que o Miguel liberou, que diz assim, Paulo diz assim, em meio a toda a circunstância de tribulação, de turbulência, de naufrágio, de fome, de frio, de nudez, tudo que eles estavam passando, ele diz assim, ele deu testemunho para todos no navio. Porque, versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu, olha bem, o anjo de Deus, Deus de quem eu sou. Por exemplo, nós somos de quem? Amém? O diabo pode às vezes falar em algumas circunstâncias assim, você não é de Deus não, pelo que você está fazendo. Você tem que falar para você e para Satanás, eu sou de Deus. Amém?
Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E aí ele diz também: de quem eu sou. Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Amém? Ele serve em espírito no evangelho de seu filho, do Filho de Deus. Amém? E na pior circunstância, o anjo de Deus veio e falou: fique firme, tranquilo, nada vai acontecer, esse povão está todo nas suas mãos, não temas, porque eu preciso te enviar a César para você testificar. Por isso que ele disse que esse anjo de Deus lhe falou, e ele deu testemunho de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Amém? Então, irmãos, não tenha dúvida, não podemos ter dúvida. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não podemos confiar que os dias vão melhorar. Estamos chegando estamos na reta final. O que Deus está fazendo com cada um de nós e conosco, vivendo a vida da igreja, é nos despertar o Espírito, para nós nos consagrarmos como nunca, para servirmos a Deus a quem pertencemos. Amém? Inclusive essa palavra lá em Sete Lagoas, os que foram daqui podem testificar. O Heloísio e eu testificamos: irmãos, parece que a gente estava meio dormente, fomos despertados a renovar a nossa consagração. De quem que nós somos? Eu sou de Deus, eu sirvo ao meu Deus. Amém? Então isso ali, irmãos, acendeu a todos nós, até confinar com a mensagem que ele liberou aqui para nós no domingo pela manhã. Não foi? Irmãos, nós precisamos aproveitar a oportunidade, tratarmos o nosso coração, nos consagrarmos ao Senhor e servir a Ele com tudo. Amém? Com tudo. Nós ganhamos que a obra de Deus que Ele confiou a nós está relacionada com a volta do Senhor. Amém? A volta do Senhor está ligada diretamente com o nosso labor, com a obra que fazemos, com a obra de Deus. Amém? Então, por isso que Ele insiste, através dos seus servos, com essa palavra profética, que nós aproveitemos o tempo que se chama hoje. Amém? A palavra que nos alertou está justamente em Marcos 13. Quem tem, vamos ler. Senhor Jesus, o Senhor impressiona os discípulos para marcá-los para sempre, e isso chegou até nós. O versículo 32, o Senhor Jesus disse: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, se nós soubéssemos a que hora o Senhor viria, nós íamos regaçar as mangas, íamos servir como nunca, não é? Mas nem o Senhor Jesus, como ele disse, nem ele sabia qual era a hora da sua manifestação. Só o Pai que determina. Mas ele fala no versículo 33: estai de sobreaviso. Amém? Estai de sobreaviso. Talvez você saiba interpretar melhor, mas eu já interpreto assim: é alguém que tem um compromisso, ele é um servo, ou ele é um escravo, ou ele tem uma função no seu trabalho, e aí ele não está de plantão, mas está de sobreaviso. Caso necessite dele, ele já entra no serviço. Ele está em casa, mas está de sobreaviso. De repente, ele é acionado. O que ele faz? Vai para a tarefa, vai para o trabalho. É assim que o Senhor faz conosco. Amém? Ele quer mostrar que nós devemos estar de sobreaviso. Nós já estamos de sobreaviso, mas Ele está nos despertando para vigiar. Enquanto estamos de sobreaviso, devemos fazer o quê? Vigiar e ainda orar. Ou seja, enquanto vigiamos, nós oramos. Amém?
O Zap Zap é bom para isso. Você deixa ele mais acionado, não fica deixando apagado não. Porque se de repente alguém está precisando da oração, não é? Aciona. Então o que você tem que fazer? É como hoje de manhã, né? A irmã Thalita já ia para o hospital às 7 horas para poder ganhar neném, fazer cesárea, não foi? Aí quando eu li, já partimos para a oração. Isso é você estar vigiando, estar de sobreaviso para orar, amém? E quando o neném apareceu e nós vimos a foto do neném, que alegria, hein? Maior que os dois. O neném é maior que o casal. Que neném grande, saudável, belo. Tá vendo, irmãos? Não é maravilhoso? A alegria para toda a igreja desfrutou vendo aquele bebê. Não é maravilhoso? Daqui uns dias nós vamos conhecê-lo de perto. Porque não sabeis quando será o tempo, mas os sinais estão aí. Aí o versículo 34: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus. Nós já ganhamos essa palavra, que é escravo. O servo é aquele que é voluntário. Você precisa dele, ele põe a mão. Se não precisa, ele não põe a mão. Mas o escravo não, ele fica sentado à porta do seu senhor, sempre aguardando tarefa. Ele às vezes não tem tempo nem de comer. E se ele tem função dentro da casa do seu patrão, ele serve primeiro o patrão quando ele chega de tarefas. Ele está com fome, mas primeiro ele põe à mesa do seu patrão, do seu senhor. Ele serve ao seu senhor primeiro. Então, aqui diz que o Senhor deixou a casa. A aplicação dessa parábola é isso. Mas ele deu autoridade aos seus escravos. Já delegou-lhes, amém? Para administrar a casa dele. É como hoje, Deus nos entregou a autoridade do céu, do cabeça, de Cristo, para nós governarmos a cidade onde estamos. Trazer tudo para um encabeçamento de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo. E ainda, a cada um a sua obrigação. Nós vimos que nenhum de nós está sem obrigação na igreja. Todos nós temos obrigações, amém? Seja na reunião da igreja ou seja fora. Estamos vendo os serviços da igreja, são 54, não é? E estamos tendo comunhão, já estamos firmando algumas áreas. Estamos tendo comunhão, justamente para quê? Por quê? Porque todos têm obrigação, precisam colocar em prática, funcionar, amém? Não ficar de braços cruzados. E ainda, e ao porteiro ordene que vigie. Nós ganhamos isso também, que nós temos todas essas funções, até como porteiro, ou seja, quando Deus nos trouxe para vivermos a vida da igreja, nós devemos guardar a igreja para que não entrem coisas naturais, coisas mundanas na igreja. Precisamos guardar a igreja. Nós somos a porta de entrada na igreja, mas devemos ser porta de entrada da igreja, porteiro na igreja, para ganhar pessoas e introduzi-las a viver a vida da igreja, para que cresçam em vida como nós estamos crescendo, cresçam junto conosco e deem testemunho e tenham a liberdade do Espírito. Mas também devemos guardar a igreja, guardar como porteiros, para que não percamos irmãos. Precisamos cuidar bem dos irmãos, para que eles não saiam por aí e percam esse deleite, esse desfrute, essa alegria que é a vida da igreja. Irmão, não podemos perder não, misericórdia. Se o meu coração começar a esfriar, você tem que me ajudar. Precisamos estar todos aquecidos, ardentes de prazer de reunir. Domingo à noite, onde você está? Eu estou na reunião da igreja. Eu vou estar fazendo o quê? Não, vida da igreja. Amém? Então precisamos aproveitar a oportunidade, o tempo que se chama hoje, e vigiar, amém? Como porteiro. Aí o versículo 35, vigiai, pois por quê? Não sabeis quando virá o dono da casa. Ou seja, a casa é de Deus, a igreja é do Deus vivo, amém? Somos todos nós e aqueles que não estão no nosso meio, estão por aí espalhados, fazem parte da casa do Deus vivo.
é uma pedra viva, precisa ser colocado na edificação. Amém? Senhor Jesus. E ainda fala assim, ó: se é à tarde que ele virá, se é à noite que ele virá, se é ao cantar do galo que ele virá, ou se é pela manhã. Irmãos, nós não sabemos qual é o momento da manifestação do Senhor. Uma coisa precisamos estar fazendo: servindo a Ele como escravos, obedientes, com a comissão que Ele nos deu, cheios de responsabilidade, temos nossas obrigações, devemos estar servindo com vigilância e com oração, com prudência e com oração. Amém? Isso também está nas mãos dos jovens, dos adolescentes. O Alimento Diário nos falou nessa semana que a geração, não é, presente, a nossa geração primeira e segunda, Deus está chamando-os à responsabilidade, porque está passando para eles a vida da igreja, não é? A edificação da igreja. Eles precisam cuidar disso, não podem ficar frouxos. Senhor Jesus, precisam se cingir. Aí o versículo 36: para que vindo ele inesperadamente, não vos ache o quê? Nós já cansamos de falar isso aqui. Qualquer um de nós pode ser pego em alguma circunstância, de repente, onde você está? Não está naquele frescor do Espírito, apreciando a leitura da Bíblia Sagrada, com oração, invocando o nome do Senhor, lendo os livros espirituais, o livro na mão, o livro está todo dia, está chegando livro. Precisamos estar nas reuniões de casa, lendo o livro na mão, amém? Lendo e promovendo o alimento diário, aproveitar tudo, os aperfeiçoamentos, tudo, irmãos. Não podemos descuidar, senão podemos ser pegos de surpresa, poderemos estar dormindo. Ou seja, um sono espiritual não é tempo de dormir. Amém? O Senhor acorda alguns de madrugada, não é para eles tomar remédio para dormir, é para orar. Amém? Ler Bíblia, ler livros, daí a pouco você vai fazer do livro da Bíblia um sonífero. Mas se você ler com oração, o Espírito te dá ocupação para você orar, interceder por alguns. Amém? Vamos trazer os microfones para os irmãos compartilharem aqui do que nós falamos, dentro do encargo, tudo que você, quem ganhou a porção da semana, ou no sábado à noite, e também das conferências que tiveram aqui, e as irmãs. Amém? Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Esse congresso das mulheres foi algo assim impactante. E o ponto que me tocou e que me impressionou muito foi a questão de que não é bom que o homem esteja só. Então, o que o Senhor fez? Criou uma auxiliadora. E é uma auxiliadora idônea. E muitas vezes o que acontece? O inimigo, ele tenta na nossa mente, desfocar isso. Ele mostrar o seguinte, que nós não somos essa pessoa, porque nós temos essa função de ser auxiliador. Então, ficou claro assim, como que Deus é perfeito, que o homem sozinho, ele não completa a obra de Deus. É necessário de ter uma auxiliadora do lado dele. E isso me mexeu muito comigo, irmãos. Aí eu ganhei esse ponto. Amém. Do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo, né? E a questão de esquecer as coisas que para trás ficam, né? E avançar, deixar o Senhor renovar a nossa mente, né? Porque o velho homem, irmão, já foi desempregado, não tem serviço para ele, mas foi mostrado hoje que o novo homem tem muito serviço para ele. Senhor Jesus,
Irmãos, nós temos muitas pessoas à nossa volta, né? Por isso nós precisamos desfrutar, discernir, né? Para ter discernimento, nós precisamos ruminar as palavras proféticas, as palavras que nos levam para frente. Como que eu preciso andar, irmãos? Como que eu preciso avançar, né? É igual o Ildefonso falou, que às vezes a gente se pega dormindo. Aí o Senhor precisa dar um choque na gente, né? Ó Senhor Jesus! Graças ao Senhor, Ele está nos dando um choque, né? Essa palavra profética, né? Uma palavra que dá visão, que nos renova, que nos leva a avançar. Irmãos, eu sinto que eu estou muito lenta, né, irmãos? Eu preciso avançar. Tem essa semana uma pessoa que eu cuido dela já há uns 15 anos, né? Ela abriu, ela falou: Glorinha, eu quero que você cuide de mim, da Janaína, na minha casa. Toda segunda-feira estudo bíblico. Aí já chamei as irmãs, amanhã às 7 horas a gente está lá. E eu peço a oração da igreja, né? Porque, irmãos, nós nada podemos fazer sem o Senhor. Mas com Ele nós tudo podemos fazer. E eu creio que essa família é para Cristo e a igreja. Amém. E esse encargo tem que acender em nós, irmãos, de cuidar das pessoas. Amém. Ó Senhor, graças ao Senhor. Eu e o Rubens chegamos de Montes Claros agora. E de manhã nós estivemos lá, né, partindo pão com os irmãos, um testemunho, né, da igreja em Montes Claros, do corpo do Senhor, né? E agora à noite junto com os irmãos, é muito bom. É isso aí, a nossa vida é estar junto com os irmãos, né? A vida da igreja é maravilhosa, né? E com a visão que o Senhor nos deu, né? Cristo e a igreja. Nessa semana, né, o título... Estava perguntando para o irmão ali, confirmando. Prossigo para conquistar a Cristo, né? Prossigo para conquistar a Cristo. E então hoje de manhã a gente e ontem à noite, né, desfrutamos desse versículo aqui, que irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, né? Ó Senhor Jesus, então nós precisamos prosseguir, né? Se ontem a gente estava fraco e não orou, né? Não nos aproximamos do Senhor, não desfrutamos da palavra, do alimento diário, alguma coisa, irmãos, a gente pode esquecer, né? Mas esquecer o que ficou de ontem, mas prosseguir, não podemos separar, né? Precisamos prosseguir para conquistar, né, aquilo pelo que nós também fomos conquistados, né, para conquistar o Senhor. E para o Senhor também nos conquistar mais. Então aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, né, do chamamento do Senhor, né, nós prosseguimos por esse chamamento que o Senhor nos fez do alto, chamamento de Deus em Cristo Jesus. E só ler aqui, só um versículo e... deixar para os irmãos compartilharem. Senhor Jesus, aqui em Hebreus também. Isso me encorajou muito. E hoje, antes do partir do pão, né, lá com os irmãos em Montes Claros, eu senti no Senhor assim, puxa, isso aqui é o pão, né? É como o Senhor é o Cordeiro Pascal. E o Senhor falou que ninguém poderia vir de mãos vazias, né? Então, cada um tem que trazer uma porção, mesmo que seja, né, não precisa todos trazer um novilho, mas pode ser uma pombinha, né? Ou uma medida, né, de flor de farinha. Você chegar aqui e dizer, né? Eu amo o Senhor. Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor da minha vida. Amém. Puxa, isso aí você está oferecendo uma porção para o Senhor, né? Aqui, irmãos, em Hebreus, capítulo 12. Aí, se os irmãos quiserem ler, eu vou só ler e os irmãos vão... O versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Até lembrei, né? O irmão Reinaldo hoje também já está nessa nuvem de testemunhas, né? Tem muitos irmãos torcendo por nós. Vai, irmãos, prossiga. Não para não, avança. Ó Senhor Jesus. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Vamos prosseguir, esquecendo do que ficou ontem, mas vamos pedir que o Senhor nos renove, né? É no tempo que se chama hoje. Está voltando para o Senhor. Amém. Aleluia. Tem um livro pequenininho, mais antigo, que ele chama Que Cristo Tem o Eu. É um livro muito gostoso para ler. Eu estava pensando essa semana, perguntaram para um certo servo de Deus como é que ele fazia para poder manter o seu desfrute sempre fresco. Como é que ele estava sempre alegre, amando o Senhor, desfrutando do Senhor. O que ele fazia, qual era o segredo dele? Ele respondeu o seguinte: o meu segredo é esse: eu não me permito ficar um dia sequer sem admirá-lo. Eu não me permito ficar um dia sequer sem admirar Jesus. Louvado seja o Senhor. Isso faz a diferença. O que eu admiro muda a minha vida, muda a minha face e muda o meu entorno. As pessoas estão perto de mim. Eu preciso voltar ao meu espírito e aprender a contemplar mais o Senhor. Paulo tinha esse desespero. Ele tinha sido conquistado pelo Senhor, mas ele prosseguia para conquistar Cristo. Ele precisava desesperadamente ser conquistado e conquistar mais o Senhor. Amém. Isso é uma vida de contemplação, de voltar ao nosso espírito e buscar o Senhor. Aleluia! Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, uma vez que o Senhor nos ganhou, se revelou para nós, eu vejo que nosso desejo cada dia mais deve ser alegrar o coração do Senhor. O que eu posso fazer hoje para fazer o meu Senhor feliz, satisfeito, né? E eu tenho visto, irmãos, na igreja, assim, o edificar da igreja acontecendo, sabe? As coisas negativas estão sumindo do meio de nós. Amém. Isso é maravilhoso. Essa semana, né? Filipenses 3:8, Paulo fala: sim, deveras consideram como perda, né? Tudo por causa da sublimidade ou da sobreexcelência ou da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa experiência, irmãos, é subjetiva, é interior. Nós temos que realmente provar de Cristo no nosso viver, para podermos exteriorizar o que Ele é, e assim podemos amar de fato uns aos outros. Ele orou por nós, capítulo 17 de João, para que nós fôssemos aperfeiçoados na unidade. Então esse deve ser um desejo ardente no nosso coração, sermos um, irmãos, unidos de alma, o mesmo pensamento, amém, sem partidarismo, amém, sem facções. Amém. Isso está acontecendo, irmãos. Aqui está sendo formado vencedores, amém, e nós temos que afirmar de todo o nosso coração, pela fé, mas também deixando o Senhor trabalhar em nós. Amém. Irmãos, repitam comigo: eu sou um vencedor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, aleluia, eu sou uma vencedora, amém, em Cristo Jesus. Amém. Ontem foi falado para nós, né, que nós entramos no descanso quando nós crescemos. Falou Hebreus 4:3, né, falou assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém. Falou que quando nós somos crianças, nós damos muito trabalho para Deus, mas Deus quer descansar. Então eu preciso de me alimentar de alimento sólido. Falou que quando eu sou criança, eu quero tomar leitinho, mas o Senhor quer dar para nós alimento sólido. Aí nós crescemos para edificar a igreja, amém, porque a igreja é a vontade de Deus, né? E falou que nós precisamos sofrer pela igreja, né? Sofrer não é por causa das nossas coisas que às vezes a gente embaraça no dia a dia, é sofrer por amor à igreja, por amor aos irmãos. Amém. E eu quero compartilhar rapidinho uma experiência agora, quando eu estava vindo para o local, né, que eu trouxe 2 crianças e 3 adolescentes que estavam lá em casa. Aí eu fiz uns folhetos novos do Evangelho para divulgar. Aí nós saímos distribuindo ali perto do metrô, irmãos, as crianças chegavam perto das pessoas sentadas e falavam: Jesus te ama, Jesus te ama. Aquilo ali foi tocando as pessoas, irmãos, a gente via eles com vontade de chorar. Então eu vejo, irmãos, que não é hora de dormir, igual foi falado, é hora de pregar o Evangelho, porque é isso que vai nos fazer crescer, irmãos. Não adianta eu ficar só ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Eu tenho que sair e levar a palavra. Amém. Essa é a vontade do Senhor para nós. Amém. Amém. Essa é a vontade do Senhor para nós. Louvado seja o Senhor, que o Senhor está falando muito da a palavra profética, né?
dispensando para a igreja essa palavra profética. E no Congresso das Irmãs, o irmão encorajou muitas irmãs. Vocês todas são preciosas para o Senhor. Ele leu lá em Salmos 68, versículo 11. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Irmão, é um exército de mensageiras. Essas mensageiras têm um encargo de semear o evangelho a toda a terra. Quando nós nos unimos, irmãos, o inimigo corre, ele foge, né? Louvado seja o Senhor. E o irmão tem dado muito, né? Quem tem o privilégio de estar ouvindo as mensagens pelo site, né? Tem mensagem para todos os lados. Tudo acessível para nós, né? Ele mostrou numa mensagem, se eu não me engano, em Curitiba, ele mostrou sobre essa palavra profética, que não é uma palavra qualquer, né? Não é uma palavra, ela é por fé, né? E no Alimento Diário, semana passada, ele falou, né, que no mundo, as pessoas, né, elas têm que ver para crer, né? Mas louvado seja o Senhor que na vida da igreja, nós cremos para ver. Irmão, nós vamos ver o evangelho sendo pregado em toda a terra, né? Salvando as famílias, levando essa palavra profética. E ela vai, porque nós lemos, né, ali em Romanos 1:17, né, que fala que o evangelho é o poder de Deus. Então nós temos que crer nesse evangelho. E quando esse evangelho chega até a casa das pessoas, ele vai transformar a vida das pessoas, assim como está transformando a vida de cada um de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Senhor. O sangue do Senhor que me lava para me poder falar. Porque, Senhor Jesus, não somos qualificados para isso. Mas o Senhor, né? Irmãos, o Alimento Diário no domingo, ele começa com uma frase que fala assim, ó: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Só até para dar uma informação de uma rua, você tem que conhecer onde é que fica a rua. Se você não conhecer, você não sabe informar onde é que fica a rua. O mundo está perdido. A palavra é interessante, ela tem falado sobre criança e a necessidade de crescer. Mas tem uma notícia boa para os adolescentes e para as nossas crianças lá. Quando fala criança, eu tomei isso para mim. Eu, como adulto, já velho, barbado, e posso ser uma criança. Mas um jovem adolescente, ele pode ter um conhecimento, um viver no espírito de um adulto espiritual. Esse negócio é tão interessante que Naamã, eu fechei aqui, em 2 Reis, só um instantinho, viu, irmãos? Aquela situação lá de Naamã, quando Naamã era um general do exército, amigo do rei, e pegou a lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso. Disse ele à sua senhora, aí vem, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Tinha uma criança israelita que ela ficou como escrava da mulher de Naamã. Foi essa criança, foi essa menina que deu informação para Naamã. Ela perguntou o seguinte, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E nós conhecemos quem resolve o problema da humanidade? Eu conheço? Por onde eu tenho andado, eu sei dar essa informação? Era uma criança, mas ela conhecia aquele que tinha a resposta. A vida da igreja hoje, eu posso falar que quem me conhece sabe que eu não tenho dom de colportagem. Se tem um dom que eu não fui chamado é colportagem. Agora tem um detalhe. Antes, eu costumava pensar comigo assim, Deus, o Senhor falou com aqueles profetas, você era tão bom naquele tempo. Irmãos, o Alimento Diário, ele tem falado para nós de uma maneira mais elevada do que quando Deus falou com aqueles profetas.
quem tem experienciado o alimento diário é o Urim e o Tumim, abrindo o evangelho do reino para nós. Irmãos, Senhor Jesus, não tem palavra. Vamos desfrutar essa palavra que nós temos recebido, tomar essa palavra que nós temos recebido e praticar. É tão somente isso. As pessoas estão desesperadas, querendo aquilo que nós temos como sobra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Filipenses 3, 7, 8, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Ó Senhor Jesus, esse versículo é rico demais, irmãos. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade. Só essa palavra já é riquíssima. E ser achado nele. Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente o ame, que a gente o busque, né, a cada dia, que a gente o conheça a cada dia. Eu gosto muito de plantas. E aí eu tenho 3 orquídeas. E como eu sabia, assim, mais ou menos, que já estava na época de dar orquídea, né, dela florir e tudo, aí todo dia de manhã, né, levantava, ia lá olhar, né, será que tem algum brotinho, será que não tem? Senhor Jesus. E aí já vi um brotinho já nascendo em uma, depois em outra, e agora em outra, aí tem 2 lindas, né, todas floridas, e uma já com aquele monte de broto. Mas um dia de manhã o Senhor me chamou muita atenção. O Senhor falou assim comigo: você está me admirando igual você está admirando essas orquídeas? Você está me buscando, me admirando? Porque a gente admira, né? Você está me admirando como você está admirando essas orquídeas? Todo dia você acorda, você vem olhar, se tem, se não tem. Aí aquela palavra do Senhor, eu falei: Senhor Jesus, como eu preciso voltar ao Senhor, como eu preciso admirar o Senhor. E aí o Senhor me lembrou do hino 84, irmãos. Eu até marquei a data aqui, olha, 5/7/2018. O hino 84 fala assim, olha: suave brisa de amor, te quero respirar, fragrante qual daína flor, mais que o da mirra é teu olor, o nardo celestial. O mais formoso, entre 10.000, te quero contemplar. Que grande êxtase me encheu, ao ver na luz do rosto teu, beleza singular. O Senhor, Ele tem essa beleza singular. Nós precisamos conhecer o Senhor. Amigo, ame Salvador, a ti me entrego, enfim. Liberto não, mas vou sair, mas me disponho a te servir, servir-te até o fim. O mais sublime nome tens. Quero invocar-te mais. Meu coração alegre está. Louvar-te-ei sem descansar. Meu ser em ti se apraz. De todo o teu amável ser, que mais direi, Senhor? Muito interno é o teu coração. A ti me atrais. E ouça então, contigo sempre estou. O Senhor nos quer bem perto dele. E conhecer essa sublimidade. O Senhor é o mais precioso. Muito mais precioso que muitas orquídeas, né? O Senhor é o mais sublime. Amém. Senhor Jesus! Aleluia, graças a Deus. Ontem eu fui bastante encorajada, né? Com Hebreus 4, 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Senhor Jesus, como que eu pude tocar no desespero de Deus para me crescer? Irmãos, eu sempre sei, né? Sempre soube, né? A gente é sempre encorajado com as palavras que precisamos crescer. Mas a maneira que o Senhor me mostrou ontem foi algo, Senhor Jesus, novo.
quando o irmão mostrou esse versículo, né? E ele mostrando para nós, aí eu lembrei de quando o Mateus era pequeno mesmo, ele falando, e eu pude sentir o sentimento de Deus. O Mateus, criança, corria para um lado, para o outro, e eu ficava assim, meu Deus, não vejo a hora desse menino fazer uns 3 anos, né, para me descansar. Puxa, eu vi Deus assim. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, o Senhor aguarda o nosso crescimento para Ele descansar. Irmãos, porque só a gente maduro, né? Nós vamos poder cooperar de fato com esse Senhor. Irmãos, graças a Deus. E o foco foi, eu prossigo, né? Irmãos, eu prossigo. Né? É atitude, né? É sair da minha condição. Às vezes, alguma coisa eu já cresci, mas tem outras que não. Então, eu preciso prosseguir todos os dias. E também ser útil para o Senhor na igreja. Porque com respeito ao sofrimento, irmãos, quanta luz também, né? Eu preciso se preocupar com o que Deus preocupa. E antes, né, Deus preocupava com o homem. Tanto é que Ele já resolveu esse problema. Veio, né? Salvou todo homem. Mas hoje, com quem que Ele se preocupa? É com a igreja. A minha preocupação precisa ser com a igreja. Com a condição dos irmãos. Preciso chorar, me derramar, me entregar. Aleluia. Mas também não posso sair daqui sem encorajar as irmãs. Que eu não tive a oportunidade de compartilhar aqui do congresso. Só 2 coisas que eu quero falar. Irmãs, o Senhor declarou para nós. Primeiro eu quero falar uma coisa. Às vezes, não sei se vocês sentiam assim, mas às vezes, anos, a gente carregava aquele peso, né, nós, as irmãs, de que, né, por causa de Eva, né, entrou o pecado, desobedeceu. Era ou não era, às vezes, um fardo? Mas graças a Deus, também por meio de uma mulher veio o Salvador. Irmão, o Senhor conta conosco demais. E outra coisa que eu mais fiquei impressionada, o que Deus declarou: porém inimizade entre ti e a serpente. Irmãs, nós somos inimigas da serpente. Não deixa nada do inimigo entrar na sua casa. Vamos cuidar umas das outras, né? Prosseguir, para que toda a nossa casa fique firme, vivendo a vida da igreja alegre, até trazer o Senhor de volta. Aleluia, pela palavra que o Senhor trouxe para nós, tem trazido desde o Congresso das Mulheres, né, com as palavras com o irmão Miguel Mar, e essa semana do alimento diário, né. Eu pude tocar também na questão da paciência e perseverança. Como mensageira das boas novas, nós somos aquelas que só podemos parar a hora que a mensagem foi entregue. Para isso nós precisamos de paciência e perseverança. Né? Buscar sempre diante do Senhor, tá no Espírito, né? Buscando diante do Senhor o que fazer em cada situação. Né? Realmente, nós somos inimigas da serpente. Nós precisamos pisar nela, dentro da nossa casa, em qualquer lugar que nós estivermos, né? Levando essa mensagem da Boa Nova, levando a palavra do reino para as pessoas, né? Levando a salvação para as pessoas. Nós não podemos ficar paradas, né? O Senhor nos colocou como auxiliadoras e também como cooperadoras. Nós precisamos esquecer tudo que para trás ficou, né? Essa semana o Senhor veio falar, prosseguir, né? Prosseguir na presença do Senhor, prosseguir avançando para o alvo, né? Prosseguir amando e querendo a edificação da igreja. Eu não posso ficar estagnada, parada na minha situação, nas minhas condições. Eu não quero sofrer mais por mim mesma. Eu quero sofrer pela igreja, pela edificação da igreja. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Todos nós somos comportores. O Maurício Massar falou ali agora, compartilhou, que Marcelo, amém, irmãos? Marcelo. O Maurício está ali. Então, irmãos, o que acontece? O Marcelo, o irmão Marcelo compartilhou para nós que tinha uma empregada que conhecia o Senhor. Tinha uma escrava, um servo. Aonde nós estivermos, nós conhecemos o Senhor. Agora, nós precisamos prosseguir. O negócio é conhecer a Cristo.
é ser achado em Cristo. Ó Senhor Jesus, esse mistério, ele estava oculto entre gerações, mas Deus nos revelou pelo nosso espírito. Aquela mulher samaritana, ela trouxe uma cidade para o Senhor, porque ela conheceu o Senhor. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, que o Senhor tem nos revelado para nós. Não só conhecer a Cristo, mas nós precisamos também lembrar quando é que nós fomos conquistados. Eu me lembro, quando eu fui conquistado, eu cheguei numa reunião, igual esta, cheio de espírito, e eu pegava meu nariz e colocava na boca do irmão, para ver se o irmão estava bêbado. Porque não tinha condição, muita gente com muita alegria. Eu falei, deve ter um bastidor ali, deve ter um... Porque está todo mundo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Não importa a situação. Essa paz que nós sentimos dentro de nós é porque nós temos o Senhor. O mundo lá fora está perdido. Mas uma serva, ela conhecia o Senhor. E uma outra coisa que me conquistou foi o jornal Árvore da Vida. O jornal Árvore da Vida me conquistou de tal maneira que eu mergulhei nesse rio. Irmãos, há um rio. Vocês estão sentados aqui. Mas quem aqui ouviu a voz do profeta lá na estância da Árvore da Vida, falando para fazer assinatura do jornal Árvore da Vida, para ganhar as pessoas, para que as pessoas também possam ser conquistadas? Eu, pela fé, estou dando um bom testemunho, que muitas pessoas foram conquistadas, porque nós estamos sentados, mas todo o rio, ele está correndo nesse momento. Os jornais Árvore da Vida, eles percorreram toda a terra. Quando foi falado aqui em Belo Horizonte também, para vocês comprarem, para nós comprarmos, o jornal Árvore da Vida e distribuir, o jornal, ele é um amigo. Eu posso dar um bom testemunho porque eu fui conquistado por ele também. Então, irmãos, precisamos de crer no nosso profeta. Crer em Deus, estará seguro. Credes no profeta e... Então, irmãos, o mundo está um caos. As pessoas estão olhando para a rosa e no talo tem espinho. Elas só estão murmurando. Ali tem espinho, as coisas estão ruins. Mas quando você leva um jornal Árvore da Vida, quando você leva o alimento diário, quando você leva o livro na mão, abre o livro e lê com elas, elas conseguem levantar a cabeça e olhar que acima dos espinhos tem uma rosa muito bonita. É isso que as pessoas precisam. É isso que nós precisamos. Está dormindo, irmão? É você não saber o dia e a semana que você está no alimento diário. Se você não sabe a semana que você está no alimento diário, você está dormindo. Uma outra coisa é quando os irmãos dão um aviso. Muitos irmãos falam, eu não sabia, ninguém me avisou, porque vocês estavam dormindo. Porque os irmãos falaram aqui na frente, ó Senhor Jesus,